condicional, não é isso? Deixa eu ver onde que está aqui o negócio que eu mostrei para vocês. Condicional tense. Vou começar o 1, exato. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Nós íamos falar da condicional 1. Então, nós começamos a falar a aula passada, gente, sobre a condicional, right? Que é o nosso famoso se. Ok? Tá demorando a abrir aqui. Eu tô achando que o problema tá aí na internet, viu? Hoje a internet tá muito lenta. Bom, nós falamos da condicional, né? O que é a condicional? Condicional é o uso do se, right? Que nós usamos toda hora. Deixa eu só abrir aqui, tá demorando. Ai, ai. Arthur, tá por aí, Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Arthur tá por aí, né? Ah, tá. Arthur tá por aí, Alanis, Miguel, Lucas, Alicia. Gente, vocês têm contato da Karen? Vocês têm contato da Karen? Eu acho que ela tá no grupo. Eu mandei o link lá no grupo da CNI, mas ela não entra. A Maria Eduarda, a Duda, né? Eles não estão vindo, não estou vendo eles aqui. O que é isso aqui? Ah, é por isso que está travando. O programa aqui que grava que está travando tudo aqui, ó. Vamos lá, vamos embora. Ele vai ter que rodar sozinho, vai ter que rodar a força lá. Tá? Então vamos lá. Nós estávamos falando da condicional tense, alright? Na aula passada, ok? Nós vimos que condicional é o uso do se. Hoje o sistema está demorando pra cá. Orações, só para a gente relembrar aqui, ó. Orações condicionais expressam uma dependência entre circunstância. Essas circunstâncias ou fatos podem ser presente, passado ou futuro, né? Nós estamos falando de oração condicionais, são períodos compostos, então tem que ter duas orações, uma oração principal e uma oração subordinada. Uma oração principal ou uma oração com resultado, tá? Nós vimos isso tudo na aula passada, tá, gente? A oração condicional é sempre aquela que tem o if, ou seja, o se, tá? E a oração principal que menciona a consequência, o resultado daquilo. Tá? Nós vimos que as orações condicionais podem vir antes ou depois da vírgula, tá? É igual a situação aqui. If she wants to pass, he has to stay. If you want to be a successful person, you need to make efforts. Ok? É o caso da vírgula lá. Podem ser usados. Zero condicional nós já vimos, né? É formada com as orações no presente, os dois tempos no presente, tá? Right? Tanto a condicional como a oração principal. Então, if, mais o simple present, mais o simple present. Então, tem um exemplo. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Então, lembrando aqui, ó, que as duas frases aqui, elas estão, os dois períodos, as duas orações, tanto essa antes da vírgula como a depois da vírgula, está no presente. Inclusive, a depois da vírgula aqui está na terceira pessoa, boils, tá? Ferver, né? Boil, borbulhar, né? Evaporar, né? Na verdade. O verbo que está com S, ok? Right? Para provar que os dois períodos estão na terceira pessoa. Usado para
ações decorrentes de leis da natureza, universais, tá? Nós falamos isso tudo, ok? Agora nós vamos para condicional 2, a primeira condicional, tá? Nós paramos aqui, nós viemos ver a primeira condicional. Então, a condicional 0 fala de uma ação no presente, tá? Todos os dois tempos, tanto o presente, tanto o principal quanto o subordinado, no presente. If you talk to her, she listens to you. Se você falar com ela, ela te ouve. Então todos os dois no presente, right? If you call me, I go with you. Se você me chamar, eu vou, right? Todos os dois tempos, todas as duas tempos, né, as orações no presente. Agora nós vamos para a primeira condicional, ou seja, first conditional, ok? Vamos lá. Expressa a situação. Vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. É porque às vezes fico muito calado, eu acho que vocês não me ouvem. Expressa a situação ou ações possíveis ou prováveis de acontecerem no futuro. Tá? Ok? Vocês vão usar a primeira condicional para falar de uma ação possível, que ela pode acontecer no futuro. Tá? Não é uma coisa impossível de acontecer, não. É coisas possíveis. E como que nós vamos usar? Qual que vai ser a estrutura dessa first conditional? Right? Vocês vão usar with, mais o simple present, né? Aquele tempo verbal onde nós usamos o do, o does, ok? Terceira pessoa. Pode ser present continuous também, presente. Mais o futuro simples, o uso do will na ação. A ação condicional é a da if e a ação principal é simple future, ou seja, o resultado, a ação subordinada aqui vai ter que estar no simple future. Ok? Right? Então, olha só. If it doesn't rain, I will go to the beach. Tá? Ok? A frase que tiver o if, ela tem que estar no simple present. A outra oração, né? A oração que tem o if, na verdade, ela tem que estar no simple present. A outra oração, ela tem que estar no simple future, ou seja, will go, will do, will like, will whatever, will study, will buy, ok? Right? Okay? E essa é a estrutura da primeira condicional. If it doesn't rain, I will go to the beach. Esse exemplo é bacana porque ele dá exatamente essa ideia aqui de cima. Expressa uma situação ou ação possível ou provável. Então pode acontecer. Se não chover, eu irei à praia. Se não chover, eu vou à praia. Tá? É uma situação possível, não é? É lógico. Pode sim acontecer. Ah, se não chover, eu vou na praia. Tá? Ok? Então, nós vamos usar a primeira condicional desse caso. Outro exemplo. If I have money, I will buy a car. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro. Ok? Alright? Então, o primeiro período aqui, né, chamado, a primeira oração está no simple present e a segunda ação está no futuro simples. E isso tudo se torna uma ação provável, tá? Pode acontecer sim, por que não? Tá bom? Ok? Bom, continuando na first conditional. He won't have money to travel if he loses his job. Tá? Eu só inverti a frase aqui, tá? He won't have money to travel. Ficou faltando um L aqui. If he loses his job. Ele não terá dinheiro para viajar se ele perder o emprego dele. Uma ação capaz, uma ação possível. Tá? Ok? Want, a negativa de will not, a junção da negativa de will not, tá? E a segunda oração no presente. Tá? Próximo. We will travel to USA if we get a visa. Tá?
Nós viajaríamos para os Estados Unidos se nós tivéssemos um visto. Right? We get a visa. Ok, gente? Tranquilo até agora? É fácil, né? Guys? Yes. Yeah? Alright. So, it's okay. Okay, Alanis? It's okay. Arthur? Okay. Is it okay? Alright. If he takes a taxi, she'll get there in time. If she takes a taxi, simple present, she will get there in time. Present, simple future. Ok? Então gravem. Esta é a condicional 1. O que acontece muito, gente, é a gente confundir as condicionais. Tá? Usa uma frase de uma condicional, outra frase de outra. Tá? Então tome cuidado com isso. Esta é a primeira condicional. Tá? Atenção. Na oração com if, não há will. O will, ele vai vir na ação subordinada. Tá? Você não pode falar if I will. Não. Ok? If I will. Não. If I study, I will pass. Ok? Bom, exemplo. If you touch the car, the alarm goes off. Nem esse exemplo aqui. É possível o uso do imperativo na oração principal para dar instruções, aconselhar ou ainda falar sobre possibilidade no futuro, caso a condição expressa se cumpra. Tá? Ou seja, é o uso do modal, guys. É o uso do modal. Right? Você pode usar o modal como primeira condicional. Por exemplo, if you want to come with us, put on your sweater. Ok? Porque eu estou dando uma ordem. Ok? Estou dando uma ordem. É imperativo. Tá? Então, esse tipo de frase, ele encaixa nessa primeira condicional. Tá? Se você quiser vir, põe um casaco. If you want to stay here, be quiet. Ok? É considerada... Aí no imperativo, tipo, tem que ter uma ordem, toda uma condição para a primeira ser cumprida. Exatamente. Devia ter estrutura. Mas não tem nada, tipo, gramático, de regra, que é imperativo, não, né? Diferente do português. Na verdade, o imperativo, ele é mais ou menos parecido, né? Por exemplo, o imperativo, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, que o imperativo, ele não tem, na maioria das vezes, ele não tem um sujeito, né? Ele começa a partir do verbo, tá? Ok? É isso. O imperativo, ele começa a partir do verbo, ele não tem um sujeito. É por isso que a gente pede para vocês nunca, sabe, sempre seguir aquela base, sujeito, verbo, complemento. Porque se você começa a frase a partir do verbo, isso é uma frase imperativa. Tá? Ok? Se você começa uma frase comum a partir do verbo, se torna uma frase imperativa. E às vezes você quer pedir um favor, você começa a partir do verbo, você está mandando. Você está pedindo. Tá? Então nós temos que ter cuidado com isso. Alright? Tá? Mas aqui a questão é a seguinte. Não tem o will aqui. Ok? Igual a regra lá da primeira condicional, você tem que ter a primeira oração, o primeiro período com if e o segundo período com will. Aqui nós não temos o will e ainda continua sendo primeira condicional. Por quê que é primeira condicional? Porque é uma frase imperativa, é uma ordem, tá? Então, nesse caso, caímos no plano de primeira condicional, tá? Ok? Apesar que não tem o will ali, tá? Então, ó, é o que tá falando lá em cima. É possível o uso do imperativo na oração para dar instrução, aconselhar ou falar sobre possibilidade no futuro. Essa possibilidade no futuro, na maioria das vezes, é o uso do modal verb. Tá? Aqui, ó. If you like pizza, we could make one this evening. É uma possibilidade no futuro. Tá? Então aí, eu não usei o will.
tá? Mas eu usei um model que dá essa possibilidade no futuro, tá? Ok? Então, o detalhe aqui é o seguinte, você fala assim, peraí, professor, mas isso aqui não é primeira condicional, não? Por que não é primeira condicional? Porque não tem will aqui. Só que é que tá aqui, ó. A primeira condicional se dá por causa da frase imperativa ou modal verb. Tá? Ok? Por isso. Então ela é considerada primeira condicional também. Ok? Entenderam? Entenderam? Ok. Então vamos continuar. Vocês estão dando tempo pra vocês anotarem aí, né? Deixa eu ver. Ah, isso aqui eu repeti, eu não sei porquê. É erro de cabeção. Olha lá. Só repetiu aqui. Repetiu. Ok, guys? Entenderam? Essa foi a primeira condicional. Ok? O que vocês acham? Vocês acham que eu vou passando a condicional e colocando os exercícios para vocês ir fazendo? Ou posso falar das 4 condicionais e depois eu coloco o exercício? O que vocês falam? Vocês mandam. Eu acho melhor intercalar. Intercalar? Então vamos lá. Não, mas tem que ver o opinião do pessoal aí, já. Sim, é que você falou, já fui, né? E aí, o que vocês acham, gente? Vocês querem que eu falo sobre todas as condicionais primeiro, ou e depois eu faço exercício e a gente vai fazendo, ou eu faço uma condicional, um exercício, uma condicional, outro exercício? O que vocês acham? Intercalado. Intercalado também? Eita fera, o negócio é assim. Pode intercalar então? Então vamos lá. Pode, Alicia? Sim, melhor, né? Então, olha só. Então, eu vou colocar algumas condicionais aqui, ok? Nós vamos fazer, né? É pouquinho, tá? Não é muito não, só pra gente entender como que é a condicional, tá? Só pra gente praticar como que é a condicional. Então, nós vamos ver a condicional 0, tá? Então, vou colocar aqui condicional. Se vocês quiserem copiar, pode. Ok? Mas isso aqui é só pra gente entender, tá? Porque senão também eu falo tudo, depois vira uma bagunça na cabeça da gente. Condicional 0. Então, de acordo com o que nós ouvimos ali, de acordo com o que nós vimos, inclusive na aula passada, vocês vão passar essa frase para condicional. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Pera aí, só um momentinho. Deixa eu ver se eu tenho o exercício da condicional aqui. Deixa eu ver se eu tenho o exercício da condicional. Vai ficar muito mais fácil para nós. Deixa eu ver se vai ficar fácil para nós. Ao invés de eu... Depois você podia disponibilizar o slide no Google Classroom, por favor. Aqui, mas como eu tô gravando essa aula, aí tá gravando o slide também. Não, eu sei, mas é porque igual eu fui pegar na aula passada, aí fica muito grande, tipo 30 minutos aí, tipo, de vídeo com slide. Aí é mais difícil de ficar parando no slide certinho. Mas ok, alright, eu coloco lá pra vocês, tá? Eu não vou procurar o negócio lá não, que vai demorar. Eu coloco lá pra vocês, não tem problema não. Depois só. Eu até não coloquei o outro lá, eu coloco os dois, ok? Material. Vou ver como que eu vou separar isso lá. Então vamos lá. Condicional 0. Então eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Talk to her. Vocês vão montar. Talk to her. She. Facinho, ó. To go. Vou dar a vocês o material, vamos dizer assim. Ok? She. To go. With me. Tá? Então vocês vão fazer uma condicional 0, tá? Usem a imagination. Use your imagination, please. Ok? Para fazer o quê?
sleep, turn off the TV. Tô te dando aqui, gente, as palavras. Vocês se virem aí. Isso vou fazer. Tô inventando aqui. Quem faz ao vivo, ô louco, bicho. Turn off the TV. What else? Day. Agora vocês vão usar day. Call. To call, né? O verbo. To call. O bom é que vai dar chance de todo mundo fazer diferença. Day. To call. To let know. Avisar, né? To let know. Avisar. Stay here. Talk. Talk to. Aí vocês veem o que vocês vão fazer. Você pode usar o que vocês quiserem. Condicional zero. Right? Study. In the morning. Wake up early. I don't know. Wake up early. Só isso. Tá? Condicional zero. Vocês vão montar frases aqui com essas condicionais. Com essas palavras na condicional zero. Vamos lá. Eu ia pegar aqui do livro, mas o livro nem tem condicional zero. Por isso que eu tô inventando aqui, que nem é condicional zero, tá? A partir da condicional 1. E olha que eu nem coloquei pergunta, hein? Nem negativa. Só um momentinho, gente. Vou ter que dar uma ida lá no WhatsApp pra ver se alguém mandou mensagem. Que estão mandando mensagem aqui. Se vou ver se é pra mim. Não. Graças a Deus, né? Não. Estão me ouvindo aí? Ei, estão me ouvindo aí? Não, beleza. Ok.
gente? Terminaram aí? Terminaram? Jeff, Oi. é pra usar condicional zero em todas? Condicional zero em todas. Por enquanto só a zero. Sem ideia nenhuma, né, Arthur? Eu também, para montar isso aqui, eu fiquei sem... Assim, nossa, eu acho que seria mais fácil eu tivesse pedido para vocês montar suas condicionais do que eu ter dado a regra aqui, né? A receita aqui, né? Mas você pode usar, por exemplo, se você falar comigo ou falar com ela, ela vai comigo, ela fala comigo. Se você dormir, desliga a TV, ok? Isso tudo é condicional zero, gente. Se ele me chamar, você me avisa, tudo é condicional zero. Se você ficar aqui, você podia falar com ela, alguma coisa assim, avisa sua mãe, tá? Isso tudo é condicional zero, sim. Pode usar qualquer ordem dos verbos aí? Pode. Pode, tem problema não. Lembra que na condicional, a roda dos tratores não altera o viaduto, tá? Ok? Então, você pode usar, pode. Isso aqui, gente, é só pra, tipo, pra ajudar vocês mais no que vocês vão falar, tá? Mas eu poderia ter deixado a livre escolha de vocês, qual vocês usarem. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui tem uma ideia do que vocês vão usar. Mas se vocês quiserem montar as suas próprias, aí pode, tá? Se você quiser montar suas próprias condicionais, não precisa seguir isso aqui que está aqui não, right? Okay? Aqui é uma ideia que você pode usar. Se você quiser usar isso aqui, beleza. Mas se você quiser montar suas próprias condicionais, né, que talvez até melhor, né, pode. Viu, Arthur? Assim, se você está sem ideia para montar uma frase e colocar isso aqui dentro de uma condicional, isso aqui que eu coloquei, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem montar uma frase suas na condicional, right? Aí acho que expande mais a possibilidade de vocês montarem, ok? Mas vamos andar rápido aí, senão... Guys, let me tell you something first. Eu coloquei o exercício da semana passada, eu acho, da semana retrasada, eu acho, estou esperando vocês fazerem. Acho que poucos de vocês fizeram, tem um montão de gente sem fazer ainda. Eu vou fechar o exercício, hein? Me parece que eu deixei ele para meio-dia, hoje acabar. Deu meio-dia, eu vou fechar ele. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Que aí eu preciso colocar um exercício disso aqui para vocês lá. Que eu já tenho um exercício pronto, é só eu colocar lá, tá? Por isso que eu também, na hora de montar essas frases, que eu não poderia pegar aqueles exercícios que eu já tenho lá, senão, né, vou colar eles aqui, como vocês vão fazer depois, tá? Pronto? Sim. Alright, so Alanis, tell me, I'm gonna put your phrase here. Alanis, tell me, você tem que fazer a quantidade, mantém. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Qual foi a sua primeira? É pra eu falar todas as que eu fiz? Ok. Você fez usando esses exemplos aqui? Sim. Então vamos lá. Primeira, qual que você fez? She goes with me if I talk to her. She goes with me if I talk to her. If I talk to her. Like this. I talk to her. Yes. Like this. Better. Good. I mean, good. Let me just put something here first. Just a minute. Hey, gosh. Okay. Alright. The second one, Alanis. What is the second one? If you want to sleep, turn off the TV before. If you want to sleep,
If you want to Turn sleep, off the TV before. comma. Don't you forget the comma, right? No. If you want to sleep, Turn off the TV before. turn off the TV. This is essa é condicional 2. Viu, Alanis? O quê? Porque você tá dando uma ordem, Ah, tá. ok? Right? Lembra Ok. que a condicional 2 é ordem, right? If you want to sleep, don't forget. You do not forget to, right? You have to, ok? If you want to sleep, se você quiser dormir, você tem que desligar a televisão. Vamos colocar aqui? You have to turn off the TV. Okay? Right? The next one. Let me know if they call you. Let me know. Cai na. É uma ordem. Também. Yeah. E tá na condicional 0. Ó, condicional 1. Eu First. posso passar por uma pergunta? Pode. Tipo, could you let me know if they call you? Condicional 0. Condicional 1 também. Lembra? Condicional 1 aqui, ó. É o uso. Ah, porque é futuro. É o uso do também do oh my gosh, I forgot, man. É o uso também dos modal verb. We could make one of this, right? É o uso do modal verb também. Se você usar o modal verb, ok? É uma condicional 2. Então, como ficou? E se eu colocar wish? Como? Por exemplo, I wish you let me know. Por exemplo. Ok. Aí já tá ok. Então, como que ficou? I wish you let me know if they call you. I wish you let me... Aí já sim, já let me know, aí já é uma condicional 0. I wish you let me know If they call you. if they call you. Very good. If they call you. Okay? I wish you let me know if they call you. Right? Stay here, talk to. Alanis. Deixa eu ver. Eu acho que eu também coloquei como uma ordem. Ah. Deixa eu ver. If you want to stay here, if you have to stay here, if you need to stay here, if you do something to stay here, you have a lot of... Eu coloquei. Deixa eu ver. Eu tô tentando como adaptar o que eu tinha colocado. Alright. You can... Talk to Dr. John. You can use, for example, if you need, if you want, right? You can use... Jeff, Yeah, tell me. Talk to me. você vai perguntar a resposta de cada um por vez? Of course, I do. I will. Ok, me deixa por último então, por favor, que eu vou resolver um negócio aqui rapidinho. Okay, my friend. Go there and come back. Alright, so Alanis, what is your last one? Nossa, Jeff, eu não sei como adaptar, porque eu coloquei stay here if you want to talk to Dr. John. Eu não sei como adaptar, porque se eu passar stay here pro final, vai continuar sendo uma ordem. Right? You need to stay here if you want to talk to her. Why don't you use this situation? For example, you need, Pode ser. like this, you need, Professor, yeah, é condicional 0, não é? exactly.
Aqui no slide tava falando que pode usar pra dar uma ordem de instrução. Zero. Let me see. Let me see. Zero. But I think, eu acho que esse slide tá... Deixa eu ver. Conditional, I mean, zero. I am the first condition. Acho que tá no slide 8, só que eu não vi. Não, é no 8 não. É no 10. Okay, guys, I'm gonna take a look on it because eu tenho que dar uma olhada nisso, tá? Eu vou dar uma olhada nisso depois, vou dar uma pesquisada nisso, porque senão a segunda condicional vai ficar a mesma coisa da primeira condicional. Eu tenho que olhar, tem uma informação aqui que está repetida, eu tenho que olhar qual que tá. Eu não sei se é, por exemplo, imperativo na oração principal, se aqui o imperativo, tem uma informação aqui repetida, se o imperativo com o uso dos modal verb. Se for imperativo com o uso do modal verb, tudo bem, você pode usar. Então, deixa eu ver isso aqui, depois eu falo pra vocês, tá? Ok? Eu vou ter que dar uma... Porque isso aqui, ó, if you want to come with us, put on your sweater, tá? Ficou a mesma coisa desse aqui, ó. If you need help, talk to the supervisor. Ficou a mesma coisa da condicional 1. Então, eu vou dar uma olhada aqui qual que é a diferença, como que eu identificar a condicional 1 da condicional 2 no caso de imperativo, tá? Ok? Aí eu olho aí pra vocês. E tira essa... Por que que tá desse jeito? Tem que olhar lá. Vamos lá. Ok, Alanis. You need to stay here if you want to talk to Dr. John. If you want to talk to Dr. John. John, right? If you want to talk to Dr. John. Alicia, tell me your first sentence, please. Me? Yeah. Can I? Of course. You can. If you talk to her, you go with me. If you talk to her, if you talk, excuse me? If you talk to her, You go. all right, you go with me, Okay, yo, hey, yo, yeah. You go with me. The next one. The next one. If you sleep, If you sleep, then walk with me.
Aí é aquele negócio que eu vou olhar, né? Lá que turn off tá dando off the TV. Isso aqui até então seria condicional 2, porque pelo fato de ser uma ordem, um imperativo. Mas eu vou avaliar isso aqui. Vou deixar assim, mas eu vou dar uma olhada nisso depois, tá? The next one. The next one. Alicia. Jack, o outro eu nem usei como ordem. Tá, vamos lá. Como que ficou? You call to them. They. Não, if you call to them. If you call to them. If you call to them, what? Let me know. Yeah, let me know. Eu vou ter que dar uma olhada nisso, eu vou ter que ver. Então tá, qual que é a diferença? Se lá tá falando das duas coisas, eu quero ver qual que é a diferença. Porque até então só usava pra ordem. Ok? Aí eu tenho que ver. The next one. Alicia, stay here to talk to. If you talk to your parents, you stay here. If you talk to Your parents, your parents, you stay here. you stay here. Essa já não é uma ordem, né? Ok. Next one, the last one. If you wake up early, Tinha mais uma aqui, Alex. Eita, mas tá osso aqui, tá? Como que é? if you wake up If early, you wake up early. Ah, you study tomorrow. we study in the morning. Okay, I'm not going to write anymore because it's very late. I'm gonna be late. Okay, Arthur. What is your first sentence? What is your first sentence, my friend? I guess that you didn't use this example here. So tell me your first one. Ele falou que ele não pode usar o microfone. Alright, so let me see there. Let me open. Bom que ele me. Ocha, cadê o trem? Cadê? Tá aqui. Okay, so tell me. Let us see. Deixa a gente ver. Wait it. First, exactly. The first one. The first one is alright. If she goes with me, I will talk to her. Arthur, esse I will aqui, o uso do will é da condicional, é da primeira condicional. Então você não usa will, ok? I talk to her. If she goes with me, I talk to her, right? Então tira o will, porque o will eu uso na segunda condicional, ok? Que é uma ação futura provável, possível, tá? Ok? If she goes with, então conserta aí, ó. If she goes with me, I talk to her. The next one. The next one, Miguel. They sleep if you turn off the TV. Okay, they sleep if you turn off the TV. Okay, correct. The next one. The second.
call me, let me know. Exactly, é aquela situação, né? É uma imperativa, uma frase imperativa que eu vou dar uma olhada nisso aí. Até então eu vou deixar assim. If they call me, let me know. Se eles ligarem, me avise. Sim, let me know. Next one. The fourth. If they don't talk to me, I will stay here. Remember one more time that will is a first conditional. We are talking about the conditional 0. Okay? And when you put will in your sentences, exactly. If they doesn't, Arthur, they doesn't. Can I use doesn't for plural? Are you sure of this? If they don't talk to me, I don't stay here. Okay? You use don't for both. Alright? Because Arthur, they doesn't know. Please, come on. This doesn't exist. Have never existed before. They doesn't know. Right? Okay, don't do this anymore. Okay, the last but not least, Arthur. The last but not least. You can study in the morning if you wake up early. You can study in the morning if you wake up early. This sentence, Arthur, is close to be the first conditional because the modal verb, right? You study if you study with us. You. All right. I mean, this modal verb means possibility. This modal verb means conditional first or first conditional, right? Because of the can. Yeah. Maybe this phrase got a little bit better if you say, for example, you study in the morning if you wake up early. If you wake up early, you study in the morning. You are going to study in the morning if you wake up early. Something like that. This can, maybe, okay, maybe you can use this, right? Maybe you can use this. But the use of can is close to the closer to conditional, the second conditional than the first conditional. I got it, your idea. I got it, the idea. But because you use can in the sentences, is closer to first conditional than zero conditional, right? Just this. But I can understand better what you said. Okay? Just pay attention to this, right? Modal verb is linked to the first conditional. Okay? Right? Alright, finish. Lucas, please tell me yours, my friend. She goes with me if you talk to her. She goes with me if you talk to her. If you talk to her. Almost the same of Alanis. The second one, please. If you go to sleep, turn off the TV. But I guess important, like you said. Exactly. The next one. The third one I don't do because I can think And I said, for two. okay, the next. If you stay here, I can talk with you if you stay here. I can talk with you. The same, right? The same that I said to the Arthur, right? I understood, okay? I can understand what you said, but when you use can in your sentences, is the most linked to the second conditional than the first, it's most linked with the first conditional than to the zero conditional, right? But I can understand what you said, okay? Just pay attention to this. Guys, most of the time, these parts of this subject, we make some kind of mistakes.
with the use, alright? We use can thinking about the first conditional or the zero conditional, alright? But pay attention to this. The use of the modal verb is more linked to the first conditional than to the zero conditional, right? I would like to just pay attention to this, okay? But it's correct. The next one, Lucas, please. If you want to study in the morning, you have to wake up early. If you want to study in the morning, you have to wake up early. Exactly. Good. You are the last one, my friend. Miguel. Hello. Hi. Your first sentence. Back some seconds ago. All right. So your first conditional, please. Your first phrase in conditional zero or zero conditional. Depends on you. If you want to go with me, no. Right. If you want to go with me, you need to talk to her. If you want to go with me, you need to talk to her. Good. The second one. If you go with me, não pode futuro, né, gente? Zero conditional, né? Eu tava ouvindo rápido, gente. No, future no. You can use it continuous. Continuous in a present, in a first conditional, in a zero conditional, you can use continuous. Present continuous, you can use because it's present. Okay, because of that, right? So tell me. If you sleep, please turn off the TV. Alright. The next one. If they call to you, please let me know. Okay, and then the next one. If you want to stay here, you need to talk to me. And the last one. Study in the morning, wake up early. If you want to study in the morning, you need to wake up early. If you want to study in the morning, you need to wake up early. Very good, guys. Exactly. This is the conditional zero. Okay. What we need to know. We need to know that the both sentences, the both sentence should be in the present. Okay. Both. Okay. Right in the present. Then we saw the first conditional. Now we are gonna do a short exercise with the first conditional. Now it's the first conditional. What did I do here, man? Just a minute. So let me try to fix what I did. I did bullshit. You know? Okay. All right. So we have here now the first conditional. Okay, first condition. I gotta put here, guys, for you in this exercise, short exercise. I gotta put, for example, the first conditional. We are going to use the simple present if. I'm gonna put this that is gonna be easier. The simple present is gonna be better to you take a look. And the second sentence in simple future, alright, or model. Let me put just model, guys. I'm not going to put the imperative, okay, because I could understand. Okay, all right. You're going just to use modal verb here. Not going to use imperative here because I need to take a look. Remember that I told you that I need to take a look to make sure how is it. All right. So we are going to use just the modal verb, and in this way we are not going to make mistake. In order to don't make mistake, you are going to use just modal verb. Okay, you got it.
letter A. I'm gonna give you the sentence for you. Letter A. Damn it! I'm not going to put the letter A. This is bullshit. This is very boring. Okay? If. Jeff, o que aconteceu com o imperativo? E na hora que eu não tava aqui, deu problema aí. Alright. I mean, na verdade, eu vou esse exercício aqui agora, vocês vão usar o Simple Present mais o Simple Future e às vezes se vocês quiserem usar o Modal, vocês podem usar. Vamos deixar o imperativo, porque depois eu vou dar uma pesquisada nisso, porque nos dois casos, que é o problema é isso, nós poderíamos usar o imperativo aqui, tá, também. Mas acontece que lá no slide, igual os meninos me lembraram lá, nos dois slides, lá no slide, nas duas condições, tá, eu tenho imperativo. E a minha pergunta, é eu que estou questionando isso, tá? E minha pergunta que eu vou pesquisar é a seguinte: como que eu vou identificar se é first conditional ou second conditional, sendo que as duas frases têm a mesma estrutura, quando nós estamos tratando do imperativo? Então eu vou pesquisar isso, aí depois eu trago para vocês. Isso é uma dúvida minha, tá? Por exemplo, ok, vou contar. Então tá, então se eu falar assim, if you talk to her, tell me. Como que eu vou saber, sendo que a estrutura é a mesma, entendeu? Como que eu vou saber se isso é condicional 0 ou condicional 1 quando se trata do imperativo? Então isso foi uma pergunta que eu questionei, que eu vou pesquisar para falar para vocês. Esse exercício da primeira condição aqui, no condicional, vocês vão usar o Simple Future e o Modal Verb, ok? Could, can, right? Tá? Porque o outro eu vou pesquisar, tá? E aí eu trago para vocês e explico, ok? Então vocês podem usar como modal, gente, vocês podem usar o can, vocês podem usar o must, você pode usar o may, vocês podem usar o could, tá? Esses três. Os demais são da outra condicional, ok? Então vamos lá. If people do not, vocês vão completar, vai ficar bem menor.
isso aqui. E diz ela que lá não tem esse tipo de barulho no meio da rua. Não, nós vamos fazer esse outro aqui não, tá? Só o primeiro. Esse outro tá muito fácil. Não, esse outro tá muito fácil. Só esse primeiro aqui. If people do not take care of the environment, the recycling process can help recycle, reuse most materials. Everybody recycles. Everybody recycles. Let me see. Tem um erro aqui. Everybody recycles. Everybody recycles. You're going to use this is easy. The most easy exercise that I've seen. Okay, guys, finished? Jeff, tem que usar modal verb na oração sem with ou na com with? Na oração sem with. Na if você não tem. Tá. If é simple present. No caso. Yeah. If, a oração que você vai usar o if, ela tem que estar no simple present. A outra oração que você vai colocar o modal verb ou o will. É, modal verb e will, né? Por causa que eu fiquei na dúvida, porque na 3, por exemplo, não tem modal verb. Alright. A frase sem ser will. But Sem ser guys, isso, quer dizer. I mean, alright. But will is a modal verb. Okay, remember? So we are going to use will, can, must, or may. Right? Depends on the information that you want to pass. If I talking about the third one, it's because don't have unless I can't see any modal verbs or even the will. Alright, because you have to put. Ah, é porque aqui tá com aquela situação. Deixa eu ver aqui. É porque aqui tá, né, como eu copiei, isso aqui tá naquela situação do imperativo. É por isso, né? Mas você vai ter que usar lá. Então deixa eu colocar aqui. If we. Eu vou alterar aqui para ficar mais fácil. Então aí ficou mais fácil. If we recycle, we use most materials, ok? Aí eu tirei do imperativo, ok? E aí fica mais fácil para vocês usarem, tá? Tirei do imperativo por causa daquela situação lá que eu falei para vocês que eu vou dar uma olhada, tá? Agora é eu que cismei com aquele trem.
finished, guys? Yes, sir. Okay, eu tenho uma dúvida que não é muito a ver com a matéria e tudo, mas quando eu vou falar pelo menos, eu falo at last ou at least? At least. Least. The correct pronunciation is least. At least. Right? At least. Ok. Eu sempre falei last, por isso que eu fiquei na dúvida. Last is a long time ago. Ok. Last day, last week, last week, last month. Right? It's a kind of how can I say? There is another expression to do. Former. It's the same thing of former. Last is the same thing of former. The former president. I mean, the last president. Okay? The former teacher. The last teacher. I know the difference between what they mean. It's just because the Pronounce. Almost every time I said like people, but now it's Miguel. different. But I try to not do that. Miguel. Repeat with me. Pronounce. No pronounce. Pronounce. Right? It's open. Open your mouth. Pronounce. No pronounce. Pronounce. Right? Exactly. Okay, guys, finish last correct because we have to talk about the second conditional. Yeah, right. I think. All right, so let's do, guys. I'm not going to ask you one by one. Alanis, did you finish? No. Arthur, did you? Arthur já, gente, ele mandou no chat. Arthur, let me tell you something. Last class, right? 1 week ago, right? My wife was here. He passed behind me here. Eu tô falando assim. My wife passed behind me and she saw your photo. This photo. He asked me like, "Who is the old man? Who is this old man?" And I said, "No, it's not an old man. It's one of my students. He's not an old man," right? He thought that it was you, and she asked me, "Who is the old man?" Yeah, I can see the exercise. Oh, sorry. I'm talking to Arthur, and Arthur didn't listen to me. Oh my gosh. Looks like the game turned on. Excuse me? Oh, no, man. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Of course. Can you hear me, guys, perfectly? Yeah. Yeah? I think, Arthur, now I'm gonna speak slow. Arthur, now the problem is in your system, right? Because everybody is listening to me. Try to do something to get better your system there. Alright, okay, let's go. Guys, please, if people do not take care of the environment, what did you put there? What did you put here? If people do not take care of the environment, what is gonna happen? Who can tell me? I can tell you. If people don't take care of the environment, some animals will be extinct. If people do not take care of the environment, the animals will be extinct. Right? Right. If people do not take care of the environment, the animals will exchange. As instinct. Right? Extinct.
And you guys, what did you, Alanis did like this. What about you? If you people do not take care of the environment, it, or you can change the sentence, there's no problem. Lucas, what did you? If people will not take care of the environment, it will be an environmental catastrophe. I don't know. Catastrophe, right? If people do not take care of if people do not take care of the environment, what you say? It will be an environmental catastrophe. Oh, very good. Now it will be environment catastrophe, right? And you, Miguel, what did you do here? What did you put this here? Miguel? Miguel? How did you do this? Miguel? Are you still here? Whatever. The second one. The recycling process can help if... Who can tell me? The recycling process can help if... Everybody do your part. Everybody? Do your part. Everybody, Lucas, good, but everybody does, because everybody is third person. Okay? The recycling process can help if everybody does their part, or your part. Okay? Everybody does. Okay? Alright? But you give me that everybody does their part, or everybody does his part. Everybody does their part. Alright. Number 3. Who can tell me about the number 3 here? Who can tell me if we recycle and reuse most materials? Fala diferente, Zé? Qualquer um pode falar agora? Oh, exactly. Yeah, you can tell me if you want. Did you listen to what I said? Yeah, continue. Go on. We could have a lower trash quantity. If we recycle and reuse most materials, we can have minus, right? Trash. Okay. Number 4. Number 4. Who can tell me? Arthur, put there your number 4 for me, please, my friend. Could you? If everybody recycle the world, if everybody recycle the world will, just a minute. Let me see again. If everybody recycle the world will be better. Very good. Alicia, do you wanna make one? Alicia? The second. Could be. Do the second for me, please. Let me listen to yours. The recycling process can help if we separate the materials. The recycle process can help if we spares the materials. Very good. We split up the materials. Very good. Exactly, guys. So we did the first conditional. Remember that in this situation we are going to use the simple past, the simple present, simple future, and modal verb. Now we are gonna see the second conditional.
right? We are going to see now the second conditional, right? So we have seen the first conditional, and then we are going to I have to take a look at that situation, that question, right? But the second conditional, guys, right? We have seen the zero conditional, the first conditional, and now we have the second conditional. The second conditional, guys, em português, alright, é usada para expressar ações ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias no presente ou no futuro, tá? Right? O mais engraçado, gente, que nós sempre usamos isso aí, mas nós, tipo, a gente não faz menção a isso ser primeira, segunda, ou zero, ou terceira condicional. Nós simplesmente usamos, né? O mais incrível é isso. Então, a segunda condicional, gente, vocês vão usar para falar de ações improváveis, impossíveis de acontecer, tá? Deixa eu explicar para vocês, colocar numa frase simples em português de como nós usamos. É aquela famosa frase: se eu fosse presidente do Brasil, eu trocaria essa bodega. Eu vou ser presidente do Brasil, gente? Nunca. É improvável. É impossível. Algum dia talvez, né? Não, mesmo porque eu não gosto de política. Jeff para a presidência. Oxe, imagina! Eu ia ser o primeiro a fugir desse país. Né? Se o presidente for embora, esse país, pelo amor de Deus. Ué, é claro. O presidente não dá aguenta, né? Imagina o povo. Não, mas o povo para votar em mim, ele é doido. Então ele ia embora. Né? Ok? Então, olha só. É uma ação impossível de acontecer. Tá? Nós vamos usar para expressar essa segunda condicional. Então, toda vez que você fala uma ação impossível de acontecer, na verdade, você está usando a segunda condicional. Se eu fosse você, eu vou ser você, gente? Nunca. É impossível. É hipotética. É uma situação imaginária. Tipo, if I win the Mega Sena, I will buy a mansion. Isso é provável, não? É só você acha impossível? Não, é uma situação pouco provável. Tá. Ok. Essa situação ficaria melhor do que em português. Como que você falou aí? Deixa eu ver. If I win the Mega Sena, I will have a mansion. Quase. Você acertou. Quase. Você só errou o tempo verbal, que é a primeira. A frase com if, ela tá no passado. Ah, mas aí foi surpresa. Eu que era com os outros. Então, nós vamos usar... Como que nós vamos usar a segunda condicional? A frase que tiver o if... Pode falar. Seria mais correto se tivesse falado... Won. If I had won the Mega If I won. Porque o passado de win... Antes, não? Não. O passado de win é won. Sim, eu falei won, mas acho que tinha que colocar o had antes. Não. Lá é outra condicional. Lá é condicional 3. Tá bom. Quando você coloca o had, é condicional 3. Ah, tá. Tá? Então, olha Então, só. Eu consegui fazer tudo menos a 2. Você tá avançado aí. Ó. Então, olha só. Para você usar a segunda condicional, gente, para você falar essa frase imaginária, hipotética, ser impossível de acontecer, você tem que usar o passado. If I won, if I did, if I went, tá? If I liked, if you studied. A frase com if tem que estar no passado, ok? E uma coisa bem bacana aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Imaginem uma pessoa, um colega seu virar para você e falar assim: beleza, você está fazendo curso de inglês, mas como que eu falo, por exemplo, em inglês? Olha só que bacana, gente. Olha só que bacana. Como que eu falo, por exemplo, tentasse? Tem tentasse em inglês? Porque em português nós temos. Eu não vou lembrar, se alguém quiser me falar aqui, ó,
vou ficar muito agradecido. Eu não sei qual tempo verbal, não lembro em que tempo verbal em português isso tá. Não sei se é pretérito perfeito. Tentasse. É pretérito perfeito. É pretérito perfeito, não é? Falasse. Imperfeito. Perfeito. Na verdade. Falasse. É como se você não tivesse completado a ação. Falasse. Se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos. Imagina? Que bacana. Renato Russo nele. Né? Então, olha. Como que ficaria essa frase? Como que eu pegaria esse verbo e colocaria esse tempo verbal que é pretérito imperfeito, né? Que você falou? Como que eu colocaria esse... Imperfeito. Como que Subjuntivo. Vixe Maria, do debaixo d'água. Como que eu falaria essa frase, esse verbo do pretérito perfeito subjuntivo debaixo d'água de bolinha? Né? Em português. Imperfeito, Jeff. É imperfeito, beleza. Então eu só errei o imperfeito. Então é o pretérito perfeito. Como que eu falaria esse verbo dessa forma? Não existe isso em inglês. Não existe. Não uma palavra só. Na verdade, existe a estrutura. O que você faz? Você coloca o if. O que você vai fazer? Você vai colocar o if para você falar isso. Mas o verbo no passado e você vai estar dando essa ideia. Falasse. Então vai ficar if I spoke. Se eu falasse. Tá? If I spoke. Right? Esse if aqui, ele vai estar dando ideia desse tempo verbal ali em português, porque não tem. If I spoke. Se eu falasse. Mas quer dizer que eu não falo. E é exatamente essa situação aqui, ó. E é exatamente essa situação da segunda condicional, ok? If, o verbo no simple past, aí depois nós vamos ter o would, o could, o might, ou should, mas o infinitivo sem o to. Então vai ficar como? Exemplo. Aí, ó, a sua frase aí, ó. If I won the lottery, I would buy a farm. Se eu ganhasse, tá? Como que eu falo esse ganhasse? Não tem ganhasse em inglês. Você não vai ver ganhasse escrito em inglês. Você não vai ver um verbo terminado com essa, né? Com isso, com esse sufixo em inglês. Ok? Então o que eu faço? Eu coloco o if e coloco o verbo do passado. If I won, se eu ganhasse. If I studied, se eu estudasse. If I did, se eu fizesse. Tá? Então, eu acho que a segunda condicional é a mais parecida com o português. De todas até agora que você mostrou, a mais parecida com o português, eu acho que é a segunda. Mas acontece que ela tá... Pela presença do SSF, não. Aqui, mas acontece que se nós formos traduzir a pé da letra, vai dar se eu falei, se eu ganhei, tá? Se eu ganhei. O problema é esse, que se eu ganhei, não existe. Tá? Nesse contexto de condicional, não. Tá? Eu posso falar, se eu ganhei, ganhei. Tá? Mas se eu ganhasse... Se eu ganhei, acabou. Acabou. Se eu ganhei, meu filho, você perdeu. Ok? Então, nesse caso, essa junção... Tá entendendo, Alanis, como que funciona? Alicia, tá entendendo como funciona? Essa junção, essa estrutura, if, I, mais o verbo no passado, dá essa ideia de asse, isse, esse, ganhasse, estudasse, gostasse. If I liked you, se eu gostasse de você, I would talk to you, eu conversaria. Aí, gente, essa segunda parte, que nós vamos usar o would, é o ria, could, poderia, might, deveria, should, também deveria. If I won the lottery, I would buy a farm. If I won the lottery, I would go home, you know? If I won the lottery, I would go to the United States. If I won the lottery, I should get out of here. Se eu ganhasse na loteria, eu deveria sumir daqui, tá? Então, a segunda condicional, primeiramente falando, é uma ação hipotética. É uma ação, assim, eu vou usar o que eu falo com os meninos. Essa segunda condicional é uma viagem na maionese. Tá?
é uma viagem na maionese. Ok? Se eu fizesse isso, se ela fizesse isso, se eu fosse você, eu estudaria mais. If I were you, I would study. A verdadeira pessoa chorona, né, Jeff? Tudo ela dá uma desculpa. Se eu pudesse. É o se. Mas a condicional é esse se. Quando a gente fala em condicional, você logo vai pro lado do se. Se não ganha jogo. A essência da condicional é isso. Se aquela bola não batesse na trave, nós ganharíamos o jogo. Okay? Se o Cruzeiro tivesse vencido o CSA no passado, a gente estaria quase na Série C hoje. Faz eu rir, não. Se o Thiago Neves não tivesse errado o pé. Oh, faz eu rir, não. Faz eu rir, não. A segunda divisão. A sorte sua que o campeonato parou. Nossa. Não, e a gente ainda perdeu 6 pontos, sem jogar. Que maravilha. O campeonato nem começou, inclusive já tá na lanterna já. É isso que é time. Todo castigo pra bobo é pouco. Vamos lá, vamos voltar aqui. As meninas já estão querendo bater, homens. Ok? Então vamos lá. Ok? Então, essa montagem do if mais o verbo no passado dá aquela ideia de asse, isse, esse. Entenderam? If I won the lottery, I would buy a farm. I would go to the beach if I didn't have to study. Eu iria na praia se eu não tivesse que estudar. Se ele falou isso, gente, porque é impossível ele ir. Tá? É impossível. Tá? É improvável. É uma viagem na maionese. Tá? If we had beach here, we would go. Right? We could go. Se nós tivéssemos praia aqui, nós poderíamos ir. Ok? Mas tem como? Tem condições de a gente ter uma praia aqui, gente? Tem condições? Não. O mundo tem que começar de novo. Então, pelo menos, esticar Minas Gerais até Espírito Santo. Vocês estão sabendo que Espírito Santo é Minas Gerais que roubaram da gente, né? Dividiram, então. Alright? Então, I'd go to the beach if I didn't have to study. Tá? Então, nós temos que usar isso. Detalhe. Call a doctor if you feel sick. Isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Essa aqui tá errada, tá? If you can come, please phone. Na oração com if também pode correr um modal verb. If you can come, please phone. Deixa eu pular isso aqui. Tá. Aquela frase lá tá errada ali, tá? If I had a dictionary, I would look these words up. Ok? If I had a dictionary, I would look these words up. Se eu tivesse um dicionário, eu procuraria por essas palavras marcadas aqui, words up. Ok? Sublinhadas. Jeff, por que o up tá em destaque? Por que o up também está em destaque? Eu sei lá. Isso aqui é erro de digitação. Deve ser na hora que eu... Achei que era outra regra. Não. A regra é... O if, a frase que tiver o if, o verbo tem que estar no passado. E a outra, eu vou usar would, eu vou usar should, tá? Aqueles modal verb. Olha só. If Maria spoke English better, she could be a bilingual secretary. Se ela falasse. Ok? Gente, o que eu quero que vocês entendam aqui, principalmente na segunda condicional, é o uso desse if mais o verbo no passado. Tá? Que se alguém perguntar pra você assim, como que eu falo tentasse em inglês? Aí você vai falar, é segunda condicional. If I tried. If you tried. Você não vai ter um tentar com esse final as em inglês, a não ser por essa construção. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Ok? A próxima. What would you do if you lost your job? O que você faria se você perdesse? Não é se você perdeu, ok? Right? Pelo fato da gente saber que... Se eu perdesse emprego, eu ia pedir auxílio inicial. Ficar em casa na quarentena. What would you do if you lost your job? Ficar em casa na quarentena, né? Ou, na verdade, é o contrário, né? O que você faria se você ficasse... O que aconteceria se você ficasse em casa na quarentena? Perderia o trabalho, né?
Infelizmente. Ok? Então o que eu quero entender, que vocês entendam é isso. Nós vamos usar o verbo no passado junto com o if para dar esse significado, essa construção. Ok? Falasse, perdesse, tentasse. Olha só. If I had a driver's license, I could go by car. Se eu tivesse carteira de motorista, eu iria de carro. Eu podia ir de carro. If I had, se eu tivesse. If I had the chance, se eu tivesse a chance. If I had a chance. Ok? Se eu tivesse uma chance. If I had a chance. Ok? Next one. Observações. Isso também que eu quero falar para vocês. Olha só, gente. E até anota isso aí se for preciso. Nas orações condicionais, o verbo to be no passado tem a forma de were. Para todas as pessoas. É mais formal. Tá? É mais formal você falar se eu fosse. Então eu tenho que usar o passado do verbo to be, ser. Então é mais formal que você usa if I were, não if I was. Peraí, professor, mas o passado de I, tem que ver? Deixa eu mostrar para vocês. O passado de I am, o passado, aí você faz assim, ó, isso que eu quero dizer. Isso aqui que eu estava querendo chegar. Olha só, o passado de I am é I was. Correto? Nós sempre aprendemos assim. O passado de I am é I was. I am, passado, I was. Ok? I was. Mas na condicional, você não usa I was. Você vai usar if I were you. Professor, mas o were é para plural. I é singular. Como que eu vou usar I com were? Você sempre falou que I was, you were, she was, he was, it was, we were. Okay? Mas no caso da condicional, gente, você é mais formal, é mais educado que você use if I were, if you. É were para todo mundo. Tá? Você não usa if I was. Você pode até usar, mas como fala aqui, ó, você pode até usar if I was, mas como eu falo aqui, ó, seguindo aqui, ó, convém salientar, entretanto, que na linguagem mais informal, was é aceito em vez de were na primeira e terceira pessoa. Mas que na situação formal, todas as orações, todas as pessoas, o verbo to be tem que ser usado da forma were. Então vai ser I were, you were, she were, they were, my father were, if my father were, if you were, if my dog were. Tá? É mais formal. Inclusive, eu não sei, tá? Alguém pode me ajudar aí? Naquela música da Beyoncé, ou Beyoncé, não sei como pronuncia, qual que é a pronúncia. Alguns falam Beyoncé, outros falam Beyoncé. Right? Mas, da Beyoncé, ok? Ela começa a música, eu não sei, vocês podem me ajudar aí. Eu não sei se ela começa If I were a boy, or if I was a boy. Já viram essa música? Eu não sei qual música que é essa. Esqueci. Ela começa If I was a boy. Ou não sei se é If I was or if I were a boy. Depois vocês me olham lá e me falam. Tá? Se ela usou If I was a boy, é informal. Muito informal. Peraí, mas o jeito correto é informal? Sabe por que o jeito correto aqui está sendo informal, gente? Por causa dessa situação aqui, ó. Usada para expressar a ação. É was? É was, Alanis? Were. Tá, então ela foi formal na música. Tá? É usado para expressar uma ação. É improvável. É uma viagem na maionese. Tá? Então, pelo fato de ser uma viagem na maionese, então eu tenho que usar were ao invés de was. Tá? Então, toda vez que você for falar assim, se eu fosse você, if I were you, se ela fosse trabalhar, ou se ela fosse advogada, if she were lawyer. Ok? Ok? Exemplo. If he weren't so arrogant, I'd forgive him. Se ele não fosse tão arrogante, eu perdoaria ele. Não é forte essa frase, hein? If she were angry, she would refuse to speak to you. Nossa, se ele estivesse, tá?
né? No caso, for ou está. Fosse ou estivesse. Se ele tivesse com raiva, ele recusaria falar com você. If she were angry, ok? Mas aqui, aí eu novamente eu falo para vocês, pessoal, mas aqui não teria melhor if she was, porque o verbo to be que acompanha was, ou she é was. Gente, mas aqui é na linguagem formal da oração condicional, da segunda condicional. Entenderam? If I were, if you were, if my father were, if my brother were, if my teacher were. Você não fala if my teacher was. Você pode até falar. É aceito, mas não é formal. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Aí? Não. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar terminar a aula aqui agora, porque eu tenho que preparar o computador, tudo aqui, tem que ver se não vai dar aquele problema para a próxima aula. Mas assistam isso aí de novo. Na próxima aula nós vamos falar da última... nós vamos falar da última condicional, que é a condicional 3. Tá? Nós já vimos a 1, a 2, a 0, a 1 e a 2. E nós vamos falar da condicional 3. Tá? A condicional 3 é a mistura da 1 e da 2. Tá? Nós vamos ver na próxima aula. Pode ser? Sim. Assistam isso aqui quantas vezes quiser, lá para segunda-feira. Hoje eu não prometo que isso vai estar lá no Classroom, não. Mas na segunda-feira com certeza vai estar lá. Porque hoje eu tenho que renderizar esse vídeo, eu tenho que subir esse vídeo lá, né? No programa de edição de vídeo. Isso leva quase 3 horas. Então hoje não vai ser possível. Tá? Mas na próxima aula, na segunda-feira, já está lá. Tá bom? Ok? Vomitão? Bye bye, guys. Thank you very much. See you next class. Bye. Bye. Thank you.